Projeto Dharma Espaço Terapêutico, Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente. Estamos no 4º capítulo, Curas Mentais nos Tempos Antigos. Nesse 4º capítulo, Dr. Joseph Murphy já traz como que fazemos curas. Se você está atento ao conteúdo, prestando atenção nas aulas, você já vai saber como que essas curas são feitas, tanto de profissionais para paciente, que aqui nós chamamos de mestre de professores, de santos. A técnica é a mesma, por isso que o subtítulo desse capítulo é um único princípio universal de cura, único. As maneiras de culturas, em lugares, em países diferentes, muda devido à cultura daquele lugar, muda devido à religião, à crença, às crenças sociais. Isso é que muda, mas o princípio é o mesmo. Quando você estiver diante de uma situação que necessitar de uma cura, se você prestou atenção até esta aula que nós estamos, na aula de número 23, você já saberá fazer cura. Porque aqui ele está dizendo como que essas curas são feitas. Às vezes nós lemos um livro ou pegamos uma história de um mestre e a gente fica tentando achar como se ele tivesse guardado um segredo, como que ele fazia essas curas. Amados, aqui já está dizendo como que faz curas. Se você estiver esperando ele dar uma receita, sempre uso a analogia como se fosse uma receita de bolo. Um bolo de cenoura, 2 cenouras, 2 copos de farinha de trigo, não sei quantos de óleo, de açúcar, eu não entendo de culinária. Mas se você estiver esperando essa receitinha, você vai chegar no final do livro e vai ficar muito decepcionado. Porque aqui já está dizendo como que faz curas. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de curas proclamam sucessos documentados dos tipos e os mais maravilhosos. A conclusão mais óbvia que ocorre, a mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente, o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e a outra como mente subconsciente. Lembra que eu acabei de dizer que ele usou a nomenclatura de nomes, né? Mente subconsciente e mente consciente. Em alguns outros autores, até no início ele disse isso. Às vezes você vai ouvir, ou ver, ou ler em alguns livros, mente objetiva, mente subjetiva, mente concreta, mente abstrata, mas o nome é menos importante. Ele está dizendo que as funções mentais que elas desempenham, tanto a mente consciente como a mente subconsciente. Ficam atentos, porque aqui ele já vai e já deu orientações, já deu o modelo, já deu como que funciona essas curas. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações de seu corpo. Isso tudo é função da mente subconsciente. Nós não precisamos estar consciente para que o nosso coração
batam. Nós não precisamos estar consciente da nossa respiração. O nosso subconsciente, essa função é dele. Por isso que ele não discute quando nós mandamos uma sugestão consciente. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestões em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições, por exemplo, pode ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar, ou manter uma xícara de água fria sobre o nariz e lhe dizer: esta xícara está cheia de pimenta, cheire-a. Ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você pensa que causou os espirros? A água ou a sugestão? Quero abrir um parênteses aqui e fazer uma consideração. Essas sugestões, elas acontecem principalmente quando a pessoa não tem domínio das emoções. Por isso que o hipnotismo em massa, hoje na nossa atualidade, é estardalhaço. Porque as pessoas criam uma ideia e um bando de gente ignorante segue aquela mesma ideia. Uma pessoa tem uma ideia brilhante e aqueles que são inteligentes, para dizer a minoria, segue aquela ideia também brilhante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todas as pessoas é sugestionável, nem todas as pessoas entram em transe hipnótico. Eu sou uma das pessoas que não entro em transe hipnótico por sugestão de um hipnólogo. Então nós precisamos ter consciência que quanto mais sensível a mente de uma pessoa é, mais, e essa sensibilidade eu não estou dizendo de faculdades mentais, eu estou dizendo de pessoas que não têm controle das suas emoções, pessoas que não têm controle dos seus sentimentos. Se você não tem controle, alguém vai te controlar. Pessoas que têm uma opinião formada, isso não significa, porque tem pessoas também que têm uma opinião muito formada e é extremamente ignorante. E tem pessoas que têm uma opinião formada e ele tem a mente aberta para analisar outras opiniões. Então nós precisamos também amadurecer, ter senso para compreender essa consideração que eu estou fazendo aqui. Mas um bom hipnólogo, um bom profissional da área de terapia de regressões de vidas passadas, quando a pessoa permite que ele adentra, dá abertura para ele comandar uma sugestão, a pessoa tende a responder exatamente o que a pessoa dá como sugestão. Por isso nós precisamos entender bem, porque às vezes quando nós trabalhamos com terapias de regressões de memória, as pessoas querem enxergar na primeira sessão e elas ter acesso a uma experiência passada, ver o que elas foram no passado, e o profissional falar que isso pode acontecer. Eu desconheço alguém que faça isso. Eu desconheço, porque a maior referência que eu tenho de terapeutas de vidas passadas é o Dr. Brian Weiss. E ele deixa isso muito claro, que isso não é possível. Que tem pessoas que não são sugestionáveis. Ele não aceita sugestão.
Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sobre o nariz do sujeito. Quando ele estiver em estado hipnótico, ele lhe dizer que é uma flor. Ele imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas nela ocorre também. Vou contar uma experiência para vocês. Eu tive um namorado alguns anos atrás e ele era alérgico a venenos, qualquer tipo de venenos. Ele não precisava ter cheiro, mas como ele já tinha sido sugestionado que ele era alérgico e qualquer veneno ele espirrava, eu comecei a ter também. Por o tempo que nós estávamos juntos, eu tive alergia a venenos. E um dia eu parei e refleti sobre essa experiência que eu estava vivendo. A gente já tinha terminado. E eu observei por que eu espirrava quando eu mexia com veneno, sendo que antes eu não tinha essa experiência. E eu parei e analisei a fala dele. Ele falava várias e várias vezes para mim: não aproxima porque você vai espirrar, não aproxima que você vai ter alergia. E ele sempre espirrava e ele sempre me acautelava disso. A minha mente aceitou a sugestão e um período de tempo depois eu comecei a espirrar também. E quando eu tomei consciência disso, eu dei outra nova sugestão à minha mente. Eu disse: isso não é meu, isso não foi algo que é verdade para mim, foi alguém que colocou, e a partir de hoje eu não tenho mais. E realmente isso aconteceu, de eu não ter mais nenhum tipo de alergia com relação a venenos, a algum tipo de cheiro. Mas se nós não tomarmos cuidados, uma repetição que você não estar consciente e você analisar o que você está recebendo, você pode aceitar aquilo como verdade, e não é imediatamente, às vezes demora meses, um ano, para você aceitar aquilo como verdade, porque não foi imediatamente que eu comecei a espirrar, foram meses, talvez até anos depois. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, Qigong, não sei se é assim que pronuncia, com certeza não, acupuntura, naturopatia, produzem todas elas curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas através da mente subconsciente, a única curadora existente. Ele está citando que várias escolas de diversos tipos de técnicas têm curas notáveis e que essas curas acontecem através da única curadora, que é a mente subconsciente. Por que então que algumas técnicas nós acreditamos que funciona mais? Porque ali já foi condicionada aquilo como verdade. Por que que nós acreditamos imensamente na medicina tradicional? Porque nós já vimos pessoas ser curadas, porque nós acreditamos que o médico estudou para isso. Às vezes nós vamos no hospital e o médico é recém-formado. Ele não tem experiência nenhuma. E se alguém disser para nós que é um profissional eficiente, a nossa mente subconsciente aceita, mesmo ele não tendo experiência. A gente vai com aquele acreditar e a mente aceita a sugestão
e ela reproduz pro lado de fora. E você talvez se pergunte, por que que eu não consigo fazer isso na minha casa, no meu cotidiano, com outras coisas? Simples, porque você não dá o comando à sua mente. Você não acredita. A partir do momento que você começar a acreditar, isso se torna uma verdade. Ela começa a produzir efeitos na sua experiência, na sua vida, no seu corpo. Pessoas começam a trazer resposta daquilo que você está buscando. E eu não estou falando quando você pergunta, ai, me dá um sinal, Senhor. Não, não é dessas respostas. Resposta no sentido de que ganhos melhores, curas mais satisfatórias, um corpo mais adequado com a tua altura, com o teu ambiente. Você começa a ter esses efeitos do lado de fora, porque a causa é a mente subconsciente, o efeito é o que nós vimos, o que nós temos como visão ali, o tato, porque pode ser uma coisa que materializa, pode ser um montante de dinheiro, pode ser um objeto que você queira. Então ele é visível aos nossos olhos, é tocável através do tato, através do olfato. Tudo isso pode acontecer como efeito, ou até mesmo alegria. Alegria não é uma coisa palpável e você pode dar uma sugestão à sua mente e ser uma coisa também abstrata. A saúde também é uma coisa abstrata. Você pode dizer assim, não, mas o corpo da pessoa mostra. Tem pessoas que é tão doente e não apresenta nenhum sintoma no corpo físico. Como, por exemplo, a depressão. As pessoas às vezes são robustas, as pessoas às vezes são bonitas, a pessoa às vezes aparenta uma vitalidade, mas a alma dessa pessoa está num declínio, às vezes moral, psíquico, emocional. A doença dela pode estar no abstrato. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que o outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestão. Isso é uma realidade, porque quando nós machucamos, essa própria lei da sobrevivência, a lei da autoconservação, ela vai trabalhar incansavelmente para curar. Se você come algo que também não te faz bem, automaticamente a mente subconsciente começa a trabalhar para que você jogue aquilo de uma forma rápida para fora, seja em forma de vomito ali, de náuseas, seja de uma forma de uma desenteria, ou seja, ele não pode ficar no seu organismo porque vai te fazer mal. Então, a própria natureza, ela se encarrega disso, não precisa você estar consciente. Você só fica consciente do efeito. Observa quando uma pessoa também está alcoolizada, que ela está totalmente embriagada. Tem até as piadas, né? Que a pessoa fala que ele cai com 1 litro de pinga, mas ele suspende a mão e não quebra. É a lei da autopreservação, a lei da sobrevivência. A pessoa vai sempre cair de uma forma, mesmo que essa pessoa machuque, mas ainda assim, se for uma fratura, se for um machucado,
A lei protegeu para que não fosse algo pior, algo maior. Ela vai fazer de tudo para salvar a vida, o corpo dessa pessoa daquela queda. Então, quando nós observamos que a lei da autoconservação que o Dr. José Murphy relata aqui é uma lei tão poderosa que, por mais que nós não vemos, por mais que nós não temos consciência dela, só quando nós paramos, como nós estamos aqui numa aula falando sobre essa função da mente, que nós observamos o quanto ela é maravilhosa e quanto de poder temos e deixamos passar. É como se você tivesse um montante de dinheiro e você estivesse passando falta, necessidade. Essa analogia cabe perfeitamente nesse aspecto, porque você pode usar o seu poder mental para você ter mais, para você fazer mais, para você viver melhor, para você se curar, para você encontrar pessoas, para você ter alegria. E por que você não usa? Não é que você não sabe, porque quando você olha um corte no dedo, você observa como que ela cicatriza. Que poder é esse que faz isso? Que poder que faz com que o passarinho bica a casca do ovo dentro do ovo para sair? É uma lei da evolução. Então, o machucado, ela evolui para uma cura. Assim como uma doença também evolui para uma destruição. Tudo no universo existe a lei do crescimento, seja um crescimento para uma cura, seja um crescimento para uma destruição, mas tudo está sob essa lei. Então, observa aonde você está colocando em prática esta lei e começa a fazer uso melhor dela, porque ela está disponível a todos. Nós precisamos utilizar esse poder que nós temos. Até a nossa próxima aula. Coloque em prática. Observa onde você está utilizando esta lei. Beijo de luz e até o nosso próximo encontro.